primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 18. Capítulo de número 1, versículo 18, já está na tela para quem não encontrou. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento de adoração e louvor, ó Deus, que praticamos aqui, ó Deus querido, para nos aperfeiçoar para o grande dia em que encontraremos contigo nos ares. Obrigado, Senhor, pela tua bondosa presença em nossas vidas e em nosso meio, pois onde estão 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu garante a tua presença entre nós. E obrigado, Deus, pela tua boa palavra, ó Deus, escrita pelo teu servo apóstolo Paulo, que hoje chega aos nossos ouvidos. E que o teu bondoso Espírito, Senhor, ó Deus, que inspirou que teu servo escrevesse para nós, que esse mesmo bondoso Espírito possa hoje trabalhar em nossas vidas. Assim te agradecemos por tudo e pedimos a revelação necessária para este momento, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se assentem. Nós temos lido um texto do apóstolo Paulo, escrevendo carta aos Coríntios, a primeira carta. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto, a cidade de Corinto era uma grande cidade, é uma cidade muito populosa, porém uma cidade bastante idólatra. Plantar uma igreja ali não foi coisa fácil. É uma cidade gentílica, Paulo trabalhou para isso, cuidou da igreja, e mesmo quando ele estava ausente, ele estava sempre perguntando e procurando saber o que estava acontecendo com a igreja de Jesus ali na cidade de Corinto. Ele não tinha um sentimento de dominação. Ele queria o cuidado da igreja mesmo, né? Como a noiva de Cristo, que tem que ser preparada para o grande dia do arrebatamento. Mas quando Paulo escreve esta carta para a igreja, aí ele faz muitas menções relacionadas ao comportamento do cristão, em valorizar aquilo que Cristo fez por nossas vidas. E dentro disso, irmãos, aí ele cita este versículo, capítulo 1, versículo 18 que nós lemos. Ele faz falar sobre a palavra, né? Ou seja, sobre o sacrifício de Jesus, no caso a palavra, o próprio Cristo, né? O Logos de Deus. Então, quando ele vai falar sobre a palavra, ele faz uma citação que é, na verdade, um paradoxo, né? Ou seja, algo que parece oposto. Ele diz que a palavra da cruz, irmãos, que tanto se prega, que tanto se fala, que o mundo ouve, mas não dá atenção, é loucura para os que perecem. É loucura. Chega no ouvido deles, eles não conseguem compreender. Então, é uma loucura falar sobre a cruz de Cristo. Mas para nós, ele diz que somos salvos, é o poder de Deus. A satisfação nossa é falar da cruz de Cristo. Aí você canta assim: eu amo a mensagem da cruz. Lá fora eles vão entender isso. Amar a mensagem da cruz. Então, para o mundo é loucura, irmãos, mas para nós é o poder de Deus falar sobre a cruz de Cristo. O dia de hoje deveria, né, ou pelo menos tentaram fazer com que ele fosse lembrado como o dia do sacrifício de Jesus. É a Semana Santa, né, a sexta-feira que eles chamam da Paixão. A tradição chama a Sexta-feira da Paixão, fazendo alusão àquele momento tão cruento, né, que Jesus sofreu quando foi levado, conduzido sob pressão, sob espancamento, desonra, até o Monte Caveiro, ou Calvário, como nós chamamos, e ali ele foi posto naquela cruz, né, crucificado no madeiro, como diz as Escrituras. Irmãos, o mundo deveria estar lembrando de fato disso. Mas, na verdade, você sabe que não funciona assim na mente das pessoas.
apenas funciona como um feriado, as pessoas então vão curtir o seu feriado, elas não estão preocupadas, se nem os crentes estão preocupados em vir dar graças a Deus por isso, essa hora deve estar cheio o shopping, aqui está vazio. Então, imagine o mundo. Então, irmãos, observe uma coisa. Quando nós falamos disso aqui, nós sempre vamos lembrar, é claro, se fala então assim, o domingo da Páscoa, né? Que é o próximo domingo após a sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira da crucificação. O sábado não é contado, porque foi o dia em que Jesus esteve sepultado, como sendo-se descansando, cumprindo a lei. Mas acontece que no domingo da ressurreição, ficou marcado para a igreja cristã, por conta da ressurreição. E para a tradição, aí então ficou marcado como o dia da Páscoa. Aí a gente teria que entrar em questões, né, de como surgiu a questão do coelhinho, do ovo da Páscoa, mas isso tudo é irrelevante para este momento. O momento agora, irmãos, é para nós lembrarmos que o auge de tudo, por incrível que pareça, claro, se Cristo não ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo fala, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a ressurreição é fundamental para nós. Mas não existiria a ressurreição de Cristo se não houvesse a crucificação. E o segredo, por incrível que pareça, não está na ressurreição, está na crucificação. A ressurreição, ela garante que nós também ressuscitaremos, que nós temos uma esperança de um dia morrermos, mas um dia ressuscitarmos. Mas o que garante a salvação não é a ressurreição, é a crucificação. Então, porque na cruz, aí onde a palavra de Deus nos mostra, é o sangue do Cordeiro. Porque a Páscoa, que é aquela de Êxodo, capítulo 12, quando nós vemos, a Páscoa, ela é uma passagem, né? Uma palavra do hebraico que significa passagem. Então, foi exatamente quando Deus livrou o povo daquela morte que viria sobre todos os primogênitos no Egito, tanto de hebreus quanto dos egípcios. Se não tivesse o sangue no umbral da porta, o primogênito morreria. Então, segundo está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo de número 3, a Páscoa, irmãos, ela foi formada ali, ou seja, marcada pelo sangue no umbral da porta. Diferente é que cada casa tinha um cordeiro pela família, ou seja, tinha uma família, 2 famílias, 3 famílias reunidas ali, então era um cordeiro só, mas era por famílias, tá? Um cordeiro para cada casa. A diferença que esse cordeiro, que Deus estava trabalhando ali, que eles iam escolher um cordeiro, iam sacrificar, colocar o sangue no umbral da porta, para marcar essa Páscoa dos israelitas, essa passagem, e eles então comiam o cordeiro assado, aí comiam com ervas amargosas, apressadamente, não era algo assim para se deliciar, apressadamente, porque ali aquele cordeiro estava sendo sacrificado em prol daquela família que estava ali. Não importa se é 1, se é 2, se é 3, se é 10, que estão ali dentro. O cordeiro estava pagando um preço que não era dele. Olha só que coisa. Por conta daquela família. E Deus, então, deu grande livramento ao seu povo. Quando nós viemos para o Novo Testamento, ou seja, para a transição da dispensação da lei para a graça, aí a mesma coisa aconteceu. A mesma coisa aconteceu, porque os homens falharam na dispensação da lei, a quinta dispensação, e agora o Senhor vai dar mais uma oportunidade. Então, ele vai fazer a transição da lei para a graça. Aí, de lá até aquele momento, todos eles vêm lembrando da passagem, todos eles vêm lembrando do livramento de Deus. Todo ano tinha a festa da Páscoa para os judeus. Agora, quando chega naquele momento que João Batista viu Jesus, eu posso até acreditar, irmãos, que foi a primeira vez que João deve ter visto Jesus, sendo primo de Jesus. Eles foram criados de forma diferente, né, com um ministério diferente, propósito diferente, e sendo primo de Jesus. Mas quando ele olhou aquele moço vindo, com seus 30 anos de idade, aí ele disse assim para os seus discípulos à beira do Jordão: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. É até aquele hino 20 que a gente canta, né, da harpa cristã.
Cordeiro de Deus. Então, olhai para o Cordeiro de Deus. Olha, quando João falou isso, irmãos, ele já estava mostrando para os discípulos, nas entrelinhas, que um cordeiro que tira o pecado do mundo, para bom entendedor, um pingo é letra. Então, para aqueles judeus que estavam ali ouvindo João Batista, eles entenderam que aquele cordeiro de Deus deveria ser o cordeiro que seria sacrificado em favor da grande multidão. Então, João mostrou isso. Logo depois, o próprio Jesus, nas entrelinhas, conversando com Nicodemos, aí no capítulo 3, versículo 16 de João, aí ele fala o quê? Porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele está preparando o povo para a salvação. Agora, irmãos, quando chega então no auge daquilo que nós chamamos a Sexta-feira da Paixão, aí os irmãos sabem a história, foi uma semana muito difícil para Jesus, muito difícil, com muitas atividades, não parou um minuto sequer, fez a dedicação lá do templo, aquela purificação na segunda-feira, e foi assim, correndo a semana toda, até que quinta-feira fora traído por Judas, naquele momento da festa da Páscoa, porque a festa da Páscoa estava naquela semana, e então o Senhor preparou tudo, porque ele sabia, de antemão, na quinta-feira, a gente fala assim, né, no nosso calendário, aí preparou tudo para celebrar a Páscoa com os seus discípulos. A Páscoa judaica, a Páscoa que os israelitas comemoravam todo ano, cumprindo a lei, que era uma vez por ano. Aí Jesus, naquele momento, ele anunciou essa transição da Páscoa israelita para a Páscoa cristã. Ou seja, ele falou assim, olha, a transição da lei para a graça. Aí aquele que esse é o meu sangue, é o sangue da nova aliança. Olha só, começando ali, irmãos, uma nova dispensação, a dispensação que nós estamos vivendo. Olha que privilégio. Começando, irmãos, com o símbolo da Páscoa, com o símbolo do Cordeiro que está sendo sacrificado, porque o sacrifício se deu literalmente na sexta-feira às 15 horas, vamos dizer assim, quando ele entregou o seu espírito. Agora, irmãos, na verdade, o sacrifício, ele se dá naquele momento em que ele já se entregou, ele já veio, já se entregou, já passou por todas as provas cabíveis, que ele está, de fato, dando a sua vida em favor de muitos. Aí, então, naquele momento, ele faz o marco da nova aliança, que é também o sangue. Aí a Páscoa, então, não deveria ser lembrada com chocolates, não deveria ser lembrada com a canjica. Tudo bem, a gente come, né? Eu mesmo comi canjica hoje, olha que benção. Agora, mas não deveria ser lembrada dessa forma. Mas nós acompanhamos as coisas que estão acontecendo, acompanhamos. O chocolate é muito bom, mas, irmãos, o verdadeiro sentido, você já sabe que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele deu a sua vida por nós. Aí, então, Jesus sempre foi assim, como se estivessem fazendo um filme da vida dele, né? Como se alguém tivesse, para depois escrever para a gente o roteiro, como se alguém estivesse filmando todos os passos dele. Aí foi filmando, desde o dia que ele nasceu, ficou nas entrelinhas, nos bastidores, a sua adolescência, infância e adolescência, né, juventude. Aí, então, já apareceram com 30 anos, aí ele foi filmando aqueles 3 anos, cerca de 3 anos, ele sendo filmado, tudo que ele fazia em prol das pessoas, até que chegou no alto da cruz. No alto da cruz. Ali começa a história. Irmãos, a cruz, ela revela para nós, pelo menos, algumas verdades interessantes. Tem muitas que você pode encontrar nas Escrituras, mas eu assinalei 6, pelo menos, para esse momento, que a gente não tem todo o tempo do mundo para falar. Mas a primeira verdade interessante, irmãos, que lá naquela cruz assinala para nós, claro, na hora em que os discípulos olham, eles estão aterrorizados. Irmãos, é uma cena muito triste. Por isso que o mundo não tem atração. Que atração vai ter? Uma cruz, irmãos, uma cruz com uma pessoa morta ali.
Não tem atração. Atração para quem queria ver aquele espetáculo horrível, porque acreditou na mentira dos sacerdotes, dizendo que ele era um perturbador da nação. Então, que era um herético, que ele ofendia a Deus. Aí, então, atraiu, não em si pela cruz, mas atraiu porque as pessoas querem ver o outro morrer. Querem ver o outro morrer. Se achou que é ruim, então nem vai tirar, nem vai fazer sindicância, nem nada. Só vai, falaram que é ruim, então merece. Aí, então, vai para lá para assistir. Agora, o alto da cruz, irmãos, ele é fedorento. O alto da cruz é ruim. É uma cena muito ruim. É uma pessoa sendo morta ali, ensanguentada, com toda aquela crueldade jogada em cima de uma pessoa. Tudo bem, se uma pessoa, como eu disse, é um malfeitor, aí as pessoas até, mereceu, se consola assim. Mas se uma pessoa é inocente, não tem o porquê. Mas Jesus estava ali, a verdade que a cruz nos mostra, irmãos, a verdade que a cruz nos mostra, a primeira verdade interessante, é que a cruz revela o expressivo amor de Deus pelos pecadores, como eu citei João capítulo 3, versículo 16, porque na primeira carta, livro ainda de João capítulo 15, versículos 13 a 15, aí Jesus fala sobre os discípulos, fala para os seus discípulos, irmãos, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Quem é que dá a sua vida pelos amigos aqui? Você tem muitos amigos, eu tenho muitos amigos, tenho amigo de infância ainda, mas eu não vou dar minha vida por amor a ninguém, irmãos, pela vida de ninguém. Quando se trata disso, a gente fala o quê? Farinha pouca? Tem que lembrar de você, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, por quê? Nós somos assim, é a nossa natureza. A nossa natureza é cuidar primeiro de nós. Isso aí é instinto de sobrevivência. É um instinto, irmãos, que já existe, é como um instinto animal. Primeiro eu. Então, se tem alguma coisa, alguém até fala assim, se é de chorar minha mãe, chora dele. Então, por quê? Eu tenho que cuidar da minha vida. Irmãos, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Versículo 15. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito a conhecer. Auge, ele deu a sua vida por nós. Não merecíamos. Não merecíamos, irmãos. Não merecíamos. Então, como pode a pessoa ainda rejeitar uma tão grande salvação, como diz o autor aos Hebreus? Como escaparemos? Eu acho que é capítulo 2, né? Capítulo 2, versículo 3. O autor aos Hebreus diz assim: como escaparemos se rejeitarmos uma tão grande salvação que nos foi apresentada? Porque, irmãos, ninguém dá a vida pelos seus amigos. Não dá, você está aí vivendo. Tem um montão de amigos seu que já morreu, mas você não deu a vida por ele, não. Você pode até doar o sangue, mas se tiver que... eu tenho coração para dar a ele, você não vai doar teu coração, vai? Não, se tiver, vou doar meu rim, porque você tem dois, se tiver um, tu não doa. Então, olha, ninguém, irmãos, mas, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação que nos foi apresentada, irmãos? Nos foi dada pelo Senhor, anunciada pelo Senhor. Porque as pessoas não compreendem, irmãos, quão expressivo foi o amor de Deus por nossas vidas. E a gente, às vezes, fala assim num culto ao ar livre, né? Aí fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira e tal. Aí canta o hino 20, como eu falei, o Cordeiro de Deus, olhar para o Cordeiro de Deus, as pessoas... Porque elas não conseguem compreender, alcançar, irmãos, que nós não merecíamos e recebemos essa salvação porque Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Segunda grande verdade, ou interessante verdade que a cruz nos mostra, irmãos, é que na cruz de Cristo, irmãos, Cristo, ele derrotou o diabo. Derrotou o diabo. Eu vejo tantas pessoas, como ontem, por exemplo, num assunto aqui no seminário,
que era um outro assunto, alguém falou sobre o devorador, porque associa devorador como demônio na casa de quem não é dizimista. Eu falei, não é. Não é verdade. A casa do crente, irmãos, quando a pessoa é crente em Cristo Jesus, não tem como o diabo ter autonomia. Não tem como. Porque Cristo derrotou o diabo na cruz do Calvário. Quando ele subiu à cruz do Calvário, então Satanás, ele esfregou a mão. Eles provavelmente, eu estou fazendo uma analogia, né? Não é bem assim, mas aí, se pudesse ser assim, mas esfregou a mão com aquele ar de ganhamos aí, rapaziada, ganhamos, né? Ganhamos a guerra, está tudo certo, sob controle, está morrendo. Irmãos, foi a derrota final, foi o golpe final de Satanás. Claro, ele está livre, tá? Ele não está no inferno, tá? Isso aí é mais mitologia do que é. Satanás não está no inferno. Satanás está nos ares, potestade dos ares, ele não está no inferno. Ninguém está no inferno, por enquanto. Ninguém. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Será inaugurado o lago de fogo, que a gente chama de inferno, será inaugurado em Apocalipse capítulo 19, versículo 10, quando a besta e o falso profeta forem lançados lá. 1000 anos depois de eles já estarem lá aquecendo, preparando a cama, aí o Satanás é quem vai. Tá? Então, quando a Bíblia diz que Jesus tem a chave da morte, do inferno, então não é porque Satanás está no inferno. Tem gente que acha que está lá no inferno. Não, não está. Existe, irmãos, um lugar em que os mortos ficam, como Jesus expressou em Lucas capítulo 16, aqueles que estão salvos, eles estão num lugar de descanso, como se já for o seio de Abraão. É um lugar de descanso, protegido, ninguém toca na alma deles, e aqueles que morrem sem Jesus já ficam num lugar de espera, embora o corpo já esteja na carne, no pó, tanto um quanto o outro, aqueles que estão em Cristo Jesus já fica num lugar de espera, e por ele não ter a salvação, ele já está em tormento. Ele já está em tormento. Agora, inferno literal, ninguém está no inferno, nem Satanás. Aí pinta aquele camarada assim, aquela coisa vermelho e preto, né? De chifre e tal, com aquele tridente na mão. Não, nada disso. Ele é um anjo que caiu, era querubim ungido da guarda do Senhor, continua sendo um anjo, tem um aspecto de um anjo, só que a mitologia, vamos dizer assim, ela criou essa forma, essa performance nele, nesse anjo. Por quê? Porque é mau. Aí você vai pintar uma pessoa mal. Você vai pintar uma pessoa mal, você vai pintar com a característica. Por exemplo, eu falo assim, faz um retrato faz um retrato não, pinta em alguém, aí eu vou te dar uma característica. O nome da pessoa eu vou falar aqui porque não tem ninguém. O nome da pessoa é Severino. Severino. Aí você vai pintar alguém, vai imaginar alguém como? Cearense, paraibano, não vai? Imediatamente, por causa do nome. Mas eu não posso ser Severino? Eu nasci aqui. Eu não posso ser Severino? Claro que eu posso ser Severino. Porque vai que meu pai, não, quero que ele se chame Severino. Então, mas se eu falo Severino, ou se eu falo Severina, aí você já vai imaginar uma paraibana, uma cearense. É natural nossa mente já começar a captar. Então, como se fala de uma pessoa má, você não imagina uma pessoa má com cara de anjo. Nem imagina. Mas eu quero te dizer o seguinte, tá? Mas a forma para a gente não interessa. O fato é que ele pode se transformar até em anjo de luz, está escrito nas Escrituras. Mas o fato para nós, irmãos, que interessa é que ele foi derrotado na cruz do Calvário. Olha o que está escrito em Colossenses capítulo 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Está escrito assim, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. O contexto ali, eu não estou com um versículo isolado, não. O contexto está falando do sacrifício de Jesus. Então, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, é como se tivesse tirado as vestes dele. Desmascarou, a gente não fala assim, caiu a máscara, não fala? Caiu a máscara, que a pessoa, um segredo aí que estava oculto, a pessoa com cara de bom, de repente vem aquilo à tona assim, a pessoa, meu Deus, o que é isso? Aí, caiu a máscara dele, irmãos. A cruz do Calvário, que ele pensou que estava derrotando a Cristo,
quando Jesus foi cravado na cruz do Calvário e disse assim, está consumado, a ti entrego o meu espírito, Pai. Então, naquele momento que o véu se rasgou de alto a baixo, não foi? Lá no templo, irmão, naquele momento, também o mundo espiritual da maldade, vamos dizer assim, foi despojado. Foi literalmente mostrado que eles não valem nada. Que eles não valem nada. Agora, existe um tempo para juízo, tanto para os seres humanos quanto para esses seres angelicais. Mas naquele momento que ele foi despojado, quer dizer, tirou essa autoridade sobre os remidos. Porque o apóstolo Paulo agora, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, até alguém citou aqui, não sei, não lembro se foi a Ruth que citou, não lembro agora, né? Mas citaram isso aqui. Aí, nas entrelinhas, né? Porque citou o versículo 9, que pela graça sois salvos e tal. Aí, ó, em que noutro tempo, irmãos, mas citou isso também, não citou o versículo 2, mas citou na fala. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Antes de ter a cruz do Calvário, em nossas vidas, antes de ter o sacrifício de Jesus, aí nós andávamos segundo o curso deste mundo. O que é o curso do mundo? Está escrito ali, ó, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás, o que a gente chama de diabo. Porque, na verdade, é o mesmo personagem, né? Eu já disse aqui, Satanás, na verdade, é um termo hebraico, não era nem um nome próprio, é um termo hebraico que significa adversário. E diabo é um termo grego que significa caluniador. Mas como ficou característica do caluniador, do adversário, aí então ficou nome próprio. Aí as pessoas já escrevem com letra maiúscula e tudo, né? Então, olha, aí ali, olha, ficou como o príncipe das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, na cruz, irmãos, na cruz, Cristo derrotou o diabo. Foi deixado desarmado e impotente em relação aos redimidos. Ele não tem poder sobre nossas vidas. Não tem. Não tem. Não é porque nós somos fortes, não. Ele não tem autoridade sobre nós. A cruz de Cristo nos garantiu essa autoridade em Cristo. Então ele diz aqui, ó, ele opera nos filhos da desobediência. Tu anda todo errado. Tem nome de crente, pinta de crente, cara de crente, roupa de crente, mas anda cheio de pecado encoberto. Anda na desonestidade, anda na fornicação, no adultério, em tantas tretas aí deste mundo. Então, em rachadinhas de prefeitura, aí então ele tem autoridade. Você dá autonomia a ele, porque você é filho da desobediência. Agora, o crente é fraco, irmãos, crente fraco. Mas ele é fraco, mas ele está procurando fazer o bem, como Paulo falou. Oh, meu Deus, o mal que eu não quero fazer está sempre presente, mas o bem não consigo fazer. Então, não é que Paulo estava fazendo mal, mas o mal que ele não queria fazer estava ali na frente dele para fazer, por causa da natureza pecaminosa. Agora, irmãos, antes de Jesus, antes da cruz, Satanás tinha domínio na tua vida. Chegou até a cruz de Cristo, ele não tem mais domínio. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí não tem esse negócio de devorador, entrou na minha casa porque eu não dei dízimo. Não tem isso, irmão. Não existe nas Escrituras Sagradas. Aquele contexto de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, é um outro texto diferente. Eu já expliquei em outra ocasião e vou tornar aqui, quando for necessário, sentido de Deus, vou falar novamente. Mas não existe essa coisa isolada de você falar assim, não, irmão, vai entrar o devorador na tua casa. Olha, não entra. Espírito demônio não entra na casa do crente que anda na obediência. Porque a cruz de Cristo garantiu isso. Na cruz, quando ele falou assim, está consumado, ele não disse assim, está consumado para A ou para B, ou para fulano ou para ciclano. Não, está consumado, irmãos. A obra que Deus veio, mandou, enviou para ser feita, ela consumou. Ou seja, agora a salvação é por graça. Aliás, ela sempre foi por graça, né? Por graça no Cristo que haveria de vir,
no Antigo Testamento, e por graça no Cristo que veio para nós. Agora, estritamente por graça, ninguém merece a salvação. Mas você entendeu o plano? Então a cruz te garantiu. Olha o que está escrito no mesmo capítulo de Colossenses, agora os versículos 13 e 14. Eu li o 15, 13 e 14. Irmãos, em relação aos redimidos, olha, e quando vós estáveis mortos nos pecados, ou seja, antes da cruz, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Todas as ofensas. Então, quando você chega na cruz do Calvário, irmãos, todos os teus pecados são perdoados. Aí, versículo 14, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E a tirou do meio de nós. Ou seja, isso que eu anotei aqui, ó, estávamos condenados justamente. Como diz o hino 51 da harpa, não sei se é a segunda ou terceira estrofe, condenado justamente, que podia eu fazer para livrar-me dessa prova e o perdão para merecer. Condenado justamente. Eu não lembro mais a letra, né, irmão? Veio na mente assim, porque isso foi em 80 alguma coisa, então eu não lembro mais, que é um hino que quase ninguém canta, né? Agora, olha, irmãos, esse, antes da cruz, condenado justamente, igual o versículo que nós já lemos, que é Efésios 2:2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Aí ele nos vivificou. Então, estávamos condenados? Estávamos. Qualquer pessoa, mesmo que ela tenha hoje comido peixe e não carne, por causa da tradição, qualquer pessoa que tenha respeitado ter feito sinal da cruz em qualquer lugar, mas se ela não for ao Calvário, não levar a sua vida até o Calvário, ela não tem salvação. A salvação não é meritória, por mérito humano, a salvação é por mérito do sacrifício de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, estávamos condenados justamente, aí na cruz Cristo veio e já garantiu a salvação. Lembra que logo de imediato as coisas acontecem, irmãos, para nosso exemplo, mais para nosso exemplo do que para o próprio Cristo, para conforto, nada disso, né? Aí, literalmente, prendem ele no meio de dois bandidos. Podia prender, podia crucificar ele sozinho. Crucificação não precisava ser 3 crucificadão. Podia crucificar ele sozinho. Mas aí crucificaram ele justamente entre 2 maus elementos e no meio certinho. Aquele elemento que ele se arrependeu sem nunca ter ouvido falar de Cristo, provavelmente, mas ele falou com o outro, repreendeu outro, esse aí é inocente, rapaz, nós merecemos. Olha, condenado justamente. O que podia ele fazer para livrar-se dessa sentença e o perdão merecer? Não tinha como. Aí, então, Jesus vira-se para ele, vira-se não literalmente, né? Ou seja, ecoa a voz de Jesus aos ouvidos dele, hoje tu estarás comigo no paraíso. Imagine Satanás, que está ali à espreita, achando que ele ganhou a batalha, e ele vê que ele está perdendo mais um agora, já estava na mão dele, Literalmente já estava, vamos dizer assim, na mão dele, porque essa alma vai sem salvação. Aí Jesus, vem cá você, e tira e leva para o paraíso. Então, olha, irmãos, enquanto há vida, há esperança. Agora, Jesus é quem fez isso. Estávamos condenados justamente. Contraímos uma dívida impagável. Salário do pecado é o quê? A morte, irmãos. Uma dívida impagável. Não tem como uma pessoa pagar a sua dívida diante de Deus. Ao homem está ordenado, morreu uma só vez, vindo depois disso, o juízo, Hebreus 9:27. Não tem como você pagar uma dívida a Deus. Você pode ter uma dívida alta, mas pode negociar
negociar uma dívida, vou pagar em 60 vezes, vou pagar em 100 vezes, não sei, em 100 meses, vou pagar em anos aí, como uma minha casa, minha dívida, né? Então tu paga até morrer. Agora, você pode negociar uma dívida aqui. A dívida do pecado, irmãos, que é uma ofensa contra Deus, é impagável. Impagável. Por isso que está escrito aqui, ó, que o salário do pecado é a morte, mas é o que Cristo fez na cruz, e Satanás sabe disso. Aí ele, então, mata Jesus, o homem fica perdido, não tem mais quem pague a sua dívida. Só que aí quando Jesus ele está lá, e quando ele diz novamente, está consumado, ele está dizendo que o apóstolo Paulo depois foi revelado e trouxe para a igreja, que nós lemos em Colossenses capítulo 2, versículo 14. A dívida foi cancelada. Cancelado. Você não deve nada. Não deve nada. E quando Cristo falou que a cédula, riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ou seja, a nossa dívida, ele tirou aquela dívida de nós, falou assim, está cancelado, você não deve nada. Imagine você ter uma dívida muito grande, ainda que seja pagável durante a vida toda, mas alguém chega e você está desesperado, e alguém chega assim, aí você chega lá no credor, aí ele fala assim, olha, não tem mais dívida, tirei aqui, ó, tá aqui, ó, botou um carimbaço aqui de pago, e você sai de lá como? Flutuando. Irmãos, foi assim que aconteceu. A dívida está cancelada. Cancelada. Você não deve mais nada. Mas eu não deve mais nada. O que a gente faz, irmãos, não é para pagar a nossa salvação. O que a gente faz? Andar direitinho, ser honesto, andar de forma que não cause escândalo nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Tudo, fazendo tudo direitinho, não é para pagar salvação. Tem crente que sobe um monte pensando que ele está pagando salvação. Ele só porque ele quer ser melhor do que os outros. Não, irmãos, não paga a salvação. A salvação foi paga por Cristo. No alto da cruz, ele falou, a tua dívida do pecado, que o salário do pecado é a morte. A tua dívida está paga. Você não deve mais nada. Satanás vai tentar reivindicar, vai dizer, vai acontecer, vai te acusar, que ele é o acusador. Vai falar que você ainda deve, não deve mais nada. Irmãos, manda ele ir falar com Deus, né? Porque foi ele que te deu o crédito de dizer assim, ó, eu não devo mais nada a ninguém. Agora, observa, e o registro da dívida, irmãos, foi retirado, como nós falamos ali, ó, no versículo seguinte, né? Foi o versículo seguinte? Não, é isso. Não, versículo anterior, perdão. Aí diz assim, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós e nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós. Porque às vezes uma pessoa pode falar, meu irmão, tu não deve nada, mas não te deu um recibo. Amanhã ou depois, ele pode fazer o quê? Tornar dívida ativa, né? Então ele tem que fazer o quê? Retirar. Cristo, ele não só falou que você não deve nada, ele tirou essa cédula, cravou essa cédula na cruz, para que todas as pessoas lessem e olhassem e dissessem assim, ó, você não deve nada. Você pode andar de cabeça erguida, mas eu era pinguço, mas eu era matador, eu era estuprador, eu era isso, eu era aquilo. Não importa, meu irmão, não importa. Você pode andar de cabeça erguida, porque Cristo cravou a tua dívida no alto da cruz. E Salmo profético, irmão, 103, verso de número 12, 103, verso 12. Aí está escrito assim, ó, quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Olha quanto está longe o Oriente do Ocidente. Está muito longe, irmão. Não é como daqui a São Paulo, daqui a Goiânia, daqui a Manaus, daqui a Argentina, daqui aos Estados Unidos, não. O Oriente do Ocidente é totalmente oposto. É uma distância enorme. E quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós
as nossas transgressões. Você não deve nada. A cruz de Cristo pagou tudo por nós. O crente é livre, irmãos, livre. Totalmente livre. Lembra de um louvor que cantava muito aqui quando Emerson era daqui, né? Eu sou livre. Livre, irmãos, totalmente livre. Você não deve nada a Satanás. Não fica andando de cabeça baixa, não fica andando achando que você é o pior, aquela bolinha de papel na lixeira do céu, nada disso. Você pode andar de cabeça erguida, manter a tua postura de crente, porque ele pode falar 1001 coisas, mas você é livre. Você é livre. O Senhor te perdoou. O Senhor te perdoou e não cobra mais nada de nós. A única coisa que ele requer é que nós sigamos o quê? A santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Só isso que ele quer. Mas preço? Não, isso não é preço, irmãos. Isso não é preço. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Nada disso é preço. As pessoas pensam que compram o Senhor, a salvação. Eu sou um dizimista fiel. Isso não é preço, irmãos. Isso é gratidão. É gratidão você ofertar, dar dízimo, essas coisas todas que você faz, doar alguma coisa, é gratidão. Porque dívida foi paga no alto da cruz. O resto é mixaria. Agora, a terceira verdade, irmãos, que nós temos na cruz, irmãos, Jesus define a questão da obediência ao Pai, que tanto temos dificuldade. Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo de número 8. Filipenses capítulo 2, versículo de número 8. E achado na forma de homem, para dar exemplo para nós. Jesus nunca foi o tipo que diz assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Não. Não. Ele era aquele tipo que fazia assim, olha para mim e faz o que eu fizer. Ou seja, vocês vão olhar para mim. Ele fazia para que as pessoas vissem como estava sendo feita. E então aprendessem com ele. Lembra que ele falou, aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração. Aprendei de mim. Então, olha, achado na forma de homem, Jesus foi 100% homem. Tentado em todas as coisas. E diz assim, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui, irmãos, a cruz está revelando para nós, definindo a questão da obediência ao Pai. Todas as mortes são ruins de encarar. Toda morte é ruim de encarar. Porque nós não nascemos para morrer. Nós fomos formados, feitos para viver. Mas a morte veio, é até um ato de misericórdia, tá? Um ato de misericórdia. Imagine você vivendo aí 300 anos igual a sogra do dinossauro. Não tem como, né, cara? Então, e não morre, não cai no barranco de jeito nenhum. Então, imagine, seria uma desgraça para a pessoa você viver a vida toda. Quero viver 200 anos. Quem fala isso não tem noção, irmãos. Não tem noção. Tudo bem que você falar de brincadeira, mas nem de brincadeira se fala isso. Quero viver só 200 anos. Imagine você com 200 anos, com essa carcaça doente, apodrecendo. Meu Deus do céu, não vai ter cuidadora para você, nem irmã Vitória vai querer cuidar de uma pessoa de 200 anos. Então, olha, meu irmão, o tempo que Deus quiser nos dar nessa terra é o tempo que nós teremos. A gente fala igual o João, né? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, como vai bem a tua alma. Quer dizer, quanto tempo você tiver de vida, nosso desejo é que você esteja com saúde, esteja bem, a tua alma esteja bem, você seja alegre, que a alma bem, a pessoa está feliz, né? Está alegre, são os sentimentos da vida, aproveitando ainda, usufruindo do que há de bom nesta terra. Agora, irmãos, não queira viver mais do que o que Deus quer para a sua vida. Porque, olha, para nós o importante é isso aqui, é viver uma vida de obediência até
o momento de morrer. Espero que não seja morte de cruz para nós, mas até o momento de morrer, Jesus nos ensinou na cruz, no final de tudo, a cruz nos ensina o conceito de obediência ao Pai. Por isso que ele falava assim, ó, vocês vão dizer assim, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, na terra, no céu é fácil, na terra que é difícil. Então, seja feita assim na terra como é feita no céu. Isso que ele quis dizer. Assim como é feito no céu a tua vontade, então seja também feita na terra. Os homens precisariam lembrar disso, para nós entendermos que Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Nada foge do controle de Deus. Nada foge. Deus conhece todas as coisas. Aí a tua vida está nas mãos de Deus. Não tenha medo de andar. Não tenha medo. Tua vida está nas mãos de Deus. Então, essa verdade é fundamental. A quarta verdade interessante, fundamental, que na cruz, irmãos, fica revelado que tudo é para a glória de Deus. É a cruz que mostra isso, que o apóstolo Paulo tanto ensinou. Agora é Filipenses capítulo 2 ainda, eu estava em Colossenses. Não, eu estava em Filipenses capítulo 2, né? Mas agora é o versículo 11. Na cruz, irmãos, tudo é para a glória de Deus. No mesmo contexto que Paulo está falando, sendo obediente até a morte, morte de cruz, aí ele começa então a falar que Deus o ressuscitou, colocou ao seu lado e disse assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Toda língua, irmãos, todo joelho vai se dobrar, todo joelho. Não canta mais, né? Esses louvores que falavam sobre isso, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Tem um corinho assim da década de 80, né? Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Aí, o céu, a terra. Tem que fazer o som, né? Fá e dó, entendeu? Tem que fazer. Glórias para sempre. Né? Então, irmãos, é fundamental. Olha, isso aqui, para nós, é fundamental. A cruz nos ensina, irmãos, nos revela que tudo que fazemos aqui é para a glória de Deus Pai. Aí a gente vê o quê? Homens amantes de si mesmo, fazendo para a sua glória, seu inchaço. Faz um negocinho, se incha. Aí orou aqui, o enfermo foi curado, já está se sentindo todo poderoso. São os super profetas, os super poderosos. Irmãos, o que é isso? A cruz nos ensina que tudo é para a glória de Deus Pai. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Não é para a nossa glória. Porque, irmãos, se os homens, se nós, que todos nós corremos esse risco, dessa vaidade, parassem para pensar essa liderança, esses líderes do século XXI que nós temos, parassem para pensar um pouco na cruz, não ostentavam tanto. Porque ninguém merece, irmãos, ninguém merece. O dom que nós usamos é para a glória de Deus Pai. Aí a pessoa pensa que é o profeta, pensa que é o cara, pensa que é... Não, sem mim, a igreja não anda. Já viu aquele profissional que diz assim, eu carrego essa empresa na costa? Irmãos, a empresa já existia antes dele. Já existia antes dele. Você pode entrar numa empresa, passar 30 anos, 40 anos, se aposentar lá. Você não carrega nada nas costas. Você faz a tua parte, porque ela já estava lá quando você entrou. Ela já estava lá. E quando você sair, ela vai continuar. E, de repente, vai ficar até melhor. Então, você não carrega nada nas costas. Igreja, ninguém carrega igreja nas costas, irmão. Tudo que temos e somos
é para a glória de Deus Pai. Ninguém aqui é merecedor de nada. Ah, Deus deu o dom para ser usado. A glória é de Deus. A glória de Deus, a alegria é nossa, mas a glória é de Deus. Irmãos, quinta verdade, nós vamos passar para a quinta, são 6 apenas, e já vamos encerrar, né? Na cruz, irmãos, é na cruz, não é lá no cenáculo do Pentecoste, que todo mundo gosta de ir lá para o Pentecoste, não, é na cruz. Cenáculo foi uma coisa boa para a igreja, mas o problema é que a igreja ficou muito no cenáculo e esqueceu a cruz. Aí só quer folia. Então, na cruz, irmãos, entendemos que somos dependentes da graça de Deus, não é no cenáculo. No cenáculo você recebe o poder, recebe os dons espirituais, aí fica todo eufórico. O que faz você depender, entender que você é dependente da graça de Deus é a cruz. Então, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E depois a mesma carta, capítulo 13, versículo 4, primeiro ele diz assim, ó, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Agora, versículo de número 4 do capítulo 13. Aí ele diz assim, porque ainda que eu tenha sido crucificado, por fraqueza, vive contudo, está falando de Cristo, vive contudo pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele. Ele está referindo-se agora ao capítulo que nós lemos, 12, versículo 9. Mas viveremos com ele pelo poder de Deus em vós. O que faz o crente, irmãos, entender que ele é dependente da graça de Deus é a cruz, não é o cenáculo. Calvário é mais importante do que o Pentecoste. Calvário é mais importante do que o Pentecoste. Você valoriza o Pentecoste. E às vezes, porque alguém não entrou no cenáculo, você fala, isso aí não é crente não tem o poder de Deus. Ele foi na cruz. No Pentecoste não tem perdão de pecados. No Pentecoste o Senhor não purificou ninguém, o Senhor revestiu de autoridade para pregar o Evangelho. Agora, no Calvário foi que o Senhor te perdoou. Calvário é mais importante do que Pentecoste. O problema é que tem muita gente indo para o cenáculo sem passar na cruz. Aí está aí essa meninada toda aí, ó. Está essa palhaçada toda que está em nome de Cristo, fazendo proezas aí, falcatruas, pessoas profetizando quando não é verdade, pessoas fazendo coisas que escandalizam em vez de trazer edificação, porque são pessoas que não passaram na cruz e foram direto para o cenáculo. Onde é que é a reunião do Pentecoste? Aí foram direto para lá, para receber poder de Deus. Não. Primeiro você vai receber perdão de pecados, primeiro você vai ter sua dívida paga, primeiro você vai reconhecer que sem Cristo você não é nada, depois ele te conduz lá para aquela salinha onde ele te concede dons espirituais, irmãos. Poder do Espírito Santo. Senão você vai ficar igual todo mundo está fazendo. Igual todo mundo está fazendo. Tem gente que é dia e noite no monte. Não conhece nada do Calvário. Só monte. Só quer Pentecostes, só quer poder. Bola de fogo, é anjo voando para lá e para cá. Irmãos, vá para o Calvário. Calvário, a cruz de Cristo é que dá graça e glória para nós. Depois o resto, ele vai te conduzir para o lugar que você deve ir. É dali do Calvário que ele vai dizer assim, ó, eu vos envio, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, por último, para nós não passarmos do horário, irmãos, na cruz, irmãos, essa é a última verdade que eu digo hoje aqui, né? Tem mais verdade relacionada à cruz, mas na cruz descobrimos que a vida cristã só tem sentido, é lá na cruz que eu descubro, não é no Pentecoste, é no Calvário. Que a vida cristã só tem sentido se for para viver para os outros.
viver para mim, não tem sentido. Não tem sentido a vida cristã. A vida cristã, a cruz nos ensina que só tem sentido se for para viver para os outros. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículos 11 e 12, aí o apóstolo Paulo também traz o ensinamento. E assim nós que vivemos, porque acabamos de viver, estávamos mortos, aí então nós vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Olha o versículo seguinte, 12. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós, então eu tenho que viver pelos outros. Você vive para mim, eu vivo para você. A vida cristã não tem sentido se não for para viver pelos outros. A cruz nos ensina isso. Mas tem um versículo ainda, capítulo 20 do Evangelho de Mateus, versículos 25 a 28, aí aqui nós encerramos. Olha, capítulo 20. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Versículo seguinte: não será assim entre vós. Isso para depois do Calvário, Jesus está falando. Aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. A cruz me ensina isso, a cruz te ensina isso. Então guarda essas verdades, permaneça na sombra da cruz. Aí eu tenho que lembrar de um texto que o bispo Abner uma vez citou lá em Itaperuna, quando ele, na Fraternal, ele pregando, aquela mensagem dele foi muito boa. Aí ele então falou assim: o lugar mais alto que o homem pode chegar é aos pés da cruz. Viva isso na sua vida, você terá sucesso em tudo que você fizer. Amém?